E aí, gurizada, boa semana para vocês, tudo de bom aí. Agora nós vamos, nessa primeira parte dessa semana de atividades, eu vou corrigir com vocês aí as atividades diagnósticas, os exercícios que nós fizemos na semana passada, que vocês fizeram. Tá ok, pessoal? Então eu vou dar as respostas, mas eu não vou dar por ordem, porque as questões de 1 a 10 que eu tenho, na ordem, a minha ordem, às vezes não é a mesma ordem de todos os colegas de vocês, porque as questões eram embaralhadas, ok? Então eu vou ler a questão e vou dando a resposta, não a alternativa, a resposta. Tá ok, gurizada? Então a primeira questão dizia assim, olha, em fevereiro o governo da cidade do México, metrópole, com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas com opção de transporte. Olha só, por uma unidade de $24, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. Então, 24 dólares tu paga, né, durante o ano, e aí tu tem o direito a 30 minutos livre por dia. Então, R$24 tu paga os teus 30 minutos livres por dia para te andar com a bicicleta. Só que diz o seguinte, o ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra. E se quiser estender a pedalada, ele paga $3 por hora extra. Então ele paga 24 dólares, né? Ele paga 24 dólares, né, por ano. Para que é esses 24 dólares? Para andar 30 minutos. Mas se ele quer estender a pedalada, ele paga mais $3 por hora. Por hora. Então, 1 hora ele paga $3, em 2 horas é 3 mais 3, em 3 horas de pedalada é $3 vezes as 3 horas. Então, eu tenho 24 dólares anual, mais $3 multiplicado por quem? Por hora de pedalada. Então, a nossa resposta é ficar, né? A nossa função é ficar y igual a 24 mais 3x, ou, né, y igual a 3x mais 24. Esta foi uma das perguntas lá da nossa atividade diagnóstica. Outra pergunta, então, assim, gurizada, muito interessante, foi a questão número 3, que dizia assim, ó, Paracaíma, município de Roraima, que faz fronteira com a Venezuela, é a cidade que apresenta temperaturas mais baixas no estado lá. Durante os 10 primeiros dias do mês de julho de 2017, olha só, a temperatura em graus Celsius foi decrescendo de forma linear de acordo com a função T, né, temperatura em função do tempo, igual menos T mais 20. Onde ele está dizendo que o T minúsculo é o tempo medido em dias. Aí diz assim, ó, nessas condições, pode-se afirmar que no dia 9 de julho, no T9, a temperatura nessa cidade foi, temperatura é o T maiúsculo, o T minúsculo é o dia. Então eu vou calcular a temperatura fazendo o quê? Trocando o T minúsculo pelo dia que ele está falando, 9. Menos 9 mais 20, temperatura de 11 graus Celsius. Então, bem facilzinha a questão, né? Então, outra questão também que caiu lá para vocês era essa questão aqui, ó. Calculando o zero da função f de x igual 4x menos 12, diz assim, ó, calculando o zero da função, temos como solução, quem é o zero da função? Lembrando que zero da função é onde a reta corta o eixo x, onde ela corta o eixo x. Como é que eu faço para calcular o zero quando a reta corta o eixo x? Lembrando que quando a reta corta o eixo x, ela passa bem em cima do x. Quer dizer que o x ali tem um valor numérico, mas o y é sempre quem? É sempre o número zero. Então eu vou trocar o y aqui, ó, por zero. Ó. Zero igual a 4x menos 12. Traz o 4x para cá. Menos 4x igual a menos 12. X igual a menos 12 dividido por menos 4. X é igual a 3. Então essa era a resposta. O zero da função é o número 3. Aí depois também tinha uma outra questão na prova de vocês, que dizia assim, ó. Eu até vou apagar o quadro aqui, ó, pessoal. Que dizia assim, ó. Bem assim, ó. Determine M de modo que o gráfico da função y igual menos 2x mais 4m mais 5 intercepte o eixo x no ponto de abscissa igual a 3. Abscissa, gente, abscissa é o valor de x. Então ele está dizendo que o gráfico desta função aqui, ó,
o gráfico desta função, a gente já está vendo que a função aqui, o a é negativo. A função é assim, ó. É um gráfico assim. Está dizendo que essa função está interceptando o eixo x, ou seja, está passando em cima do eixo x. Em que número? Na abscissa 3. Aqui, ó, é a abscissa 3. Seria o número 3, quanto é que é y? 0. Porque cada vez que a reta corta o eixo x, cada vez que ela passa em cima do eixo x, a gente sabe que a coordenada y é sempre 0. Por que 0? Porque o y ele anda ou para cima ou para baixo. Como está passando bem em cima do x, o y é 0. E está dizendo que a abscissa é quanto? 3. Então isso aqui é um par ordenado. Ele está pedindo para calcular o valor de quem? Do m. Então eu vou pegar o y, vou trocar por 0 e o x é para trocar por 3. Era uma questão extremamente simples. Então vai ficar assim, ó, 0 igual menos 2 vezes 3 mais 4m mais 5. Vou apagar esse pedacinho aqui para não nos atrapalhar, ó. Mais 5. Aí vai ficar 0 igual menos 2 vezes 3, menos 6 mais 4m mais 5. Trazer o 4m para cá. Menos 4m igual menos 6 mais 5, menos 1. m é igual a menos 1 sobre menos 4. m é igual a 1 quarto, ou 1 dividido por 4, 0,25. Essa era a resposta aí da nossa questão, o 0,25. Daqui a pouquinho, mais algumas, ok? Vou dar uma desligadinha aqui, mas já apareço aí de novo. Tá ok, gurizada? Beleza? Um abraço! Um abraço! E aí, gurizada, então vamos continuar aqui com a nossa atividade. Tem mais um importante ali, eu diz assim, ó. Se a f de x é igual 2x mais 1 barra x menos 2, então a f da f de menos 3. Quem é? Então, lembrados que expliquei isso para vocês na nossa aula do Zoom? Que tem que pegar a função aonde tem x, trocar por menos 3. E depois o resultado que encontrar, substitui de novo. E lembrando, ó, gente, apareceu uma barrinha. Muita gente não sabia o que era barrinha. Essa barrinha é apresentada desde lá do 7º ano, 6º ano também. A barrinha significa divisão. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a função, ó, f de x é y, aonde tem x, eu primeiro vou trocar por menos 3. 2 vezes menos 3 mais 1, né? Dividido por menos 3 menos 2. Olha como é que vai ficar. 2 vezes menos 3, menos 6, né? Y igual menos 6 mais 1, dividido, ó, menos 3 menos 2, menos 5. Menos 6 mais 1, menos 5. Então é menos 5 sobre menos 5. Quanto é menos 5 sobre menos 5? É 1. Então a f de menos 3 é 1. Então no lugar de tudo isso aqui, ó, é o número 1. Então agora sobrou só quem? F de 1. Então agora eu vou pegar a mesma função e vou trocar agora o x por 1. Aí vai ficar 2 vezes 1. 2 vezes 1 mais 1. Dividido por 1 menos 2. Por 1 menos 2. Então, y igual 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, dividido 1 menos 2, menos 1. Y igual a menos 3. Então, essa era a nossa respostinha de f da f de menos 3. Então, agora também tem mais uma questão, né, gurizada? Eu vou apagar aqui uma questão bem esperta, né? Bem importante aí, que era essa questão aqui, ó. Dadas as retas, ó, deu a reta 1, 2x mais 3y igual a 5, deu a reta 2, menos x mais 1/3 y igual a 2, deu a reta 3, y igual a x, deu a reta 4, 2x igual a 5, e deu a reta 5, x menos y igual a 0. E aí perguntava o seguinte, olha só o que perguntava, gurizada. Apenas uma das retas definidas acima, dessas aqui, não é gráfico de uma função polinomial do primeiro grau. O que é uma função polinomial do primeiro grau? É a função y igual a x mais b. Ou seja, para ser uma função do primeiro grau, tem que ter y e tem que ter quem?
x, tem que ter y em x. Então, olha só, a reta 1 tem x e tem y, é a função. A reta 2 tem x e tem y, é a função. A reta 3 tem x, tem x, tem y, é a função. A reta 5 tem x, tem y, é a função. E a reta 4, ó, só tem x, não tem y. Então, aquela que não é a função seria a reta 4. Facilzinho pra caramba, tá bom, gurizada? Tem mais uma questão importante aqui, eu vou apagar aqui. Mais uma questão importante que eu quero mostrar pra vocês aí, gurizada. Tá? Que é essa questão aqui, ó. Dada a função f de x igual 6x menos 9, né? Ela diz que a coordenada do ponto onde a função f de x igual a 6x menos 9 corta o eixo x é onde que a função corta o eixo x. Quando a função corta o eixo x, já falamos para vocês, nós vimos isso numa questão dessa atividade diagnóstica, né? Aqui, ó, o número que está na frente do x, que está multiplicando o x, ele é positivo. Então, o gráfico é uma reta assim, ó. Mas ela está cortando y aonde? Está passando lá no menos 9, né, gurizada? Lá no menos 9. Então, ela é uma função assim, ó. Ela está passando lá no menos 9. Mas ela está perguntando aonde que corta no eixo x. Qual é o ponto aqui, ó, no eixo x? Então, a gente sabe que ali tem um valor em x. Mas y, eu sei que é o quê? Que y é 0. Y é 0. Nosso y é 0. Então, eu vou pegar o y na função e vou trocar por 0. 0 igual 6x menos 9. Traz o 6x para cá. Menos 6x igual a menos 9. X igual a menos 9 sobre menos 6. X igual, dá para dividir tudo aqui por 3, né, gurizada? Menos com menos, mais. 9 dividido por 3, 3. 6 dividido por 3, 2. Ele pergunta qual é a coordenada. A coordenada são os valores aqui em x e em y, né? Então, em x, que número deu? 3 meios. 3 meios. Então, qual é a coordenada, né? 3 meios e 0. Esta é a nossa respostinha. E, gurizada, daqui a pouquinho, mais a continuação, né? Mais algumas questões para nós terminarmos as 10 questões da nossa atividade diagnóstica, beleza? Então, lembrados do meu cabelo, mas barbaridade é um charme. E aí, gurizada, vamos agora para as últimas questões, então, dessa nossa revisão da atividade diagnóstica. Mas barbaridade! Olha só, diz assim, ó. Dada a função f de x igual 2x mais 3, ele pede f de 1 mais a f de 2 mais a f de 3 mais a f de 4, f de 5, até chegar na f de 25. Então a gente sabe que a gente vai ter que fazer substituições, né? Então vamos começar com a f de 1. Troca o x por 1. Então é 2 vezes 1 mais 3, a f de 1. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Olha a f de 2, que ele pede, f de 2. 2 vezes 2 mais 3, troquei o x por 2. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Agora a f de 3, troco agora o x por 3. 2 vezes 3 mais 3, 2 vezes 3, 6, mais 3, 6 mais 3, 9. A f de 4, olha só, 2 vezes 4 mais 3, 2 vezes 4, 8, mais 3, 8, 9, 10, 11. E assim vai indo, né, até nós chegarmos na f de 25. Que é f de 25? É 2 vezes 25 mais 3. 2 vezes 25, 50, mais 3, 53. Então a gente está anotando aqui, ó, cada f de 1, f de 2, f de 3 está vindo numa sequência numérica, né, de números ímpares, começando por quem? Pelo 5, ó. Então f de 1 é 5. Então é 5 mais f de 2, 7, mais o 9, 11, depois que seria o 13, depois quem seria o 15, depois quem seria o 17, e tá somando tudo, mais quem seria, né, o 19, mais 21, mais 23, mais, e assim vai indo, até chegar aqui número? Até chegar ao número 53. Então vocês deveriam ter feito essa soma, e somando 1 por 1, 5 mais 7, o resultado mais 9, o resultado mais 11, né? Até chegar ao 53. E vocês chegariam no resultado igual a
725. Era só somar, tu dava uma trabalheira para somar? Sim. Mas agora no terceiro bimestre nós vamos aprender uma técnica em que nós vamos conseguir somar isso aqui rapidinho, que é chamado de progressões aritméticas. Nós vamos somar isso muito rápido, em menos de 1 minuto ela está pronta. Tá ok, pessoal? Agora mais uma questão aí interessante, né? Para nós estudarmos. Eu vou apagar aqui o quadro para esta questão aí. Nós temos que usar bastante o quadro, tá? Que dizia assim, ó, né? Dava um gráfico, vocês tinham que analisar um gráfico. Aquele gráfico, a reta começava no ponto 0, 0, depois ela tinha a coordenada 2 e 10, e depois ela tinha a coordenada 4 e 20, depois ela tinha a coordenada 6 e 30, e assim vai. E ela perguntava assim, de acordo com o gráfico de desempenho do candidato, a função horária correspondente ao gráfico é igual? Estão lembrados que eu ensinei a vocês a montarem a função através do gráfico? O que eu disse que era para fazer? Primeira coisa, né? Escrevam a função y é igual a x mais b, a forma da função do primeiro grau. E era para fazer o quê? Pegar dois pares ordenados. Aqui eu botei 3, porque aqui, ó, aqui ela está passando bem em cima do zero. Qual é a coordenada ali? Ó, aquela coordenada ali é 0 para x, 0 para y. Vou substituir ali, ó. 0 para x, 0 para y. Aonde tem x eu troco por 0, aonde tem y eu troco por 0. Eu vou entender que 0 é igual a vezes, quanto é que é o x? 0 mais b. Logo, 0 é igual a vezes 0, 0 mais b. Já descobri que a minha função do primeiro grau, o b vale 0, até porque está aqui, ó, a reta está passando bem em cima do 0. O outro par ordenado, vamos pegar o 2 e o 10. 2 e 10. Vamos substituir aqui. No lugar do x eu vou botar o 2, no lugar do y eu vou colocar o 10. Então vai ficar assim, 10 igual a vezes, quanto é que é o x? 2. Mais, quanto é que é o b que eu acabei de descobrir? O b é 0. Então vai ficar 10 igual a vezes 2, 2a. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado. 10 dividido por 2, que é igual a... Logo, a é igual a 5. Descobri que o a é 5 e que o b é 0. Então, a minha função passa a ser quem, né? Y é igual a x mais b. Então, y igual, quem é o a? 5. 5x. Precisa botar mais 0? Não. Somente 5x. Beleza, pessoal? Então, olha só. Vamos para a última questão nossa agora, tá bom? Eu espero que depois vocês assistam aí várias vezes videozinho nas questões que eu estou resolvendo para vocês, porque até agora não teve nada de difícil, tudo bem tranquilo. Vamos para a última questão, quero fazer uma leitura com vocês nesta última questão aí. Olha só o que ela diz. A equação x igual 3 mais 2t é uma função para a posição de um móvel adimensional no tempo t. Então, o t minúsculo ali é o tempo t. Qual o instante, qual o tempo no qual o móvel ocupa a posição de 20 metros? E qual a posição desse móvel após 6 segundos, respectivamente? Considere os valores da equação expressa em unidades do Sistema Internacional de Medidas, né? E x sendo a posição em metros. Então, x é a posição em metros. E t é o tempo em... É o tempo, somente o tempo, né, gente? Então, diz assim, ó. A equação x igual a 3 mais 2t é uma função para a posição de um móvel. Olha o que ele pede. Qual o instante no qual o móvel ocupa a posição de 20 metros? Metros está dizendo aqui que é o valor de x. Então, eu vou pegar esse x e vou trocar por 20. 20 é igual a 3 mais 2t. Porque quando ele pergunta qual instante, instante é tempo. Então, qual foi o tempo em que o móvel levou para ocupar 20 metros de distância, né? Então, 20, o t está somando, o 3 está somando, passa para cá subtraindo, né? 20 menos 3 é igual a 2t. 20 menos 3, 17, igual a 2t. O 2 está multiplicando, passa para cá dividindo. 17 sobre 2 igual a t. T igual a, olha só, 8 mais 8, 16. 8,5 mais 8,5, 17. Então, t igual a
8,5. Este era o tempo 8,5, né? E nas alternativas que foi passada para vocês, só tinha uma resposta que era 8,5. Então, de repente, nem precisava ter feito outra parte. Mas eu vou fazer. Porque depois ele disse assim, ó, e qual é a posição desse móvel após 6 segundos? A fórmula é a mesma. X igual a 3 mais 2t. Depois de 6 segundos, qual é a posição do móvel? Então a gente sabe que em 8,5 segundos, a posição do móvel deu 20 metros. E em 6 segundos? Em 6 segundos, então a gente sabe que tem que ser alguma coisa menor, né? Se em 8,5 deu 20 metros, em 6 segundos, então eu quero descobrir o valor de x. Porque x está dizendo que x é a unidade para metro. Então x igual 3 mais 2 vezes o 6 que ele está pedindo agora. Né? X igual 3 mais 2 vezes 6, 12. X igual a 3 mais 12, 15. Então, em 6 segundos, ele avança 15 metros. Em 8,5, ele alcança 20. Então, nós tínhamos que procurar uma alternativa que tivesse 8,5 e 15. Beleza, gurizada? Essas foram as respostas da nossa atividade diagnóstica. Um grande abraço para vocês e dei uma boa revisada nisso aí de novo. Tá ok, gurizada? Até a próxima! Valeu! Valeu! Valeu!